Olá, meus irmãos, Pai seja convosco. Que é a pastora Márcia de Andrade, tudo bom? Nós estamos aqui gravando aqueles vídeos da série Satanás e seus demônios. Nos dois primeiros vídeos nós já falamos alguma coisa. No primeiro vídeo falamos sobre a origem do mal, como que aconteceu essa rebeldia, essa rebelião, as intenções de derrubar o homem, né? Fazer o homem cair, sair da presença de Deus. No segundo vídeo nós falamos sobre a estrutura de atuação de Satanás no mundo, nas instituições, e também falamos sobre o papel da igreja, falamos sobre a autoridade que a igreja tem. E nesse vídeo nós queremos falar um pouquinho sobre as atividades maléficas de Satanás. O que ele tem feito no mundo, como que ele pode atuar na vida de uma pessoa. E a gente vai estudar um pouquinho sobre as características desses espíritos malignos e também de Satanás. Satanás só quer destruir. Então, os cristãos têm que aprender um pouquinho sobre as suas estratégias. Por quê? Porque ele sabe muito sobre as nossas vidas, sobre as áreas de queda que nós temos. Falando um pouquinho sobre esses espíritos malignos, a gente até falou isso nos outros vídeos, que esses demônios são de ordem angelical, como os anjos bons. Os anjos que ficaram, né? Eles têm poder. Eu creio que os anjos que não pecaram, que continuam no céu adorando a Deus e obedecendo a Deus, eles são muito mais fortes que os espíritos que caíram. Nós sabemos que Satanás se rebelou, né, trouxe com ele uma terça parte dos anjos. Esses anjos perderam o seu estado original, como a Bíblia diz. Eu creio que a fisionomia, o que eles tinham de precioso, o que tinham de bondade. Então, eles foram enviados para as regiões inferiores, mas eles continuam fortes. Tem um versículo na palavra de Deus que a gente já vai ler sobre o Gadareno. É aqui que se encontra no livro de Lucas, Lucas 5, 2 a 5, diz assim: eu estou gravando um outro programa, que o primeiro programa deu um probleminha. Esse aqui dá dando para a gente quebrar o galho, só para vocês acompanhar e não perder o restante dos estudos, tá bom? Esse versículo de Lucas fala assim, ó: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha só. Esse aqui é um exemplo de um homem que ele morava em Gadara, chamado Gadareno. Jesus ia entrar nessa cidade e de repente esse homem veio ao encontro todo endemoniado. Na verdade, ele tinha uma legião de demônios. Jesus expulsa esses demônios desse Gadareno, mas a Bíblia fala que esses demônios tinham muita força. Ele era preso, ele andava pelos cemitérios, pelas montanhas, se machucava, mas às vezes ele era preso por cadeias e grilhões, cadeias correntes de ferro. E a Bíblia fala aqui, ó, que elas foram feitas em pedaços. E nos grilhões não conseguiam segurar ele. Para você ver como uma pessoa, quando fica endemoniada, ela tem muita força. Muita força. Vocês já viram uma pessoa endemoniada? Eu acompanho pessoas endemoniadas desde que eu sou criança. Uma vez eu vi uma criança, 6 a 7 anos de idade, ela tinha legiões de demônio, ninguém conseguia segurar essa menina. Ela era bem magrinha, mas tinha uma força sobrenatural sobre essa criança. Ninguém conseguia segurar. Ela já tinha quebrado os bancos da igreja, se rolava no chão como uma cobra, quebrou o púlpito, batia nos diáconos. Olha, foi com muita luta que a gente conseguiu expulsar esse espírito maligno. Inclusive, fui eu que fiz essa expulsão. Minha primeira expulsão de demônio foi aos 13 anos de idade. O Senhor direcionou o pastor que eu deveria fazer a expulsão. Agora, no momento, primeira vez, né? Muito assustada, mas o pastor foi me conduzindo e graças a Deus aquela criança foi liberta. Porque a mãe dela tinha oferecido ela a Satanás. A mãe dela era uma mãe de santo e antes de morrer ela ofereceu a Satanás. Ela tinha uma força incrível e ela se machucava bastante. Eles também são inteligentes. Olha só, Tiago 2,19 fala assim, ó: tu crê que há um só Deus, faze bem. Também os demônios creem que estremecem. Por que eles são inteligentes? Porque
além de entender a palavra de Deus, conhecer muito bem a palavra de Deus e usar a palavra de Deus como argumento contra a gente, contra nós, no tribunal de Cristo, eles também falam todos os idiomas. Inclusive, eu já vi uma expulsão de demônio em língua de sinais. Eles entendem as línguas dos sinais. Eles entendem todos os idiomas que falam no mundo. Eles conhecem as ciências, conhecem a história, conhecem a história mais remota da humanidade. Eles estão desde a criação do mundo, então eles sabem tudo. Os demônios, inclusive, não entendiam de sexualidade, eles são assexuados. Mas o homem, eles aprenderam muita coisa através de nós, inclusive a sexualidade, tudo, claro, para deturpar, para fazer o contrário que a palavra de Deus fala. Eles são oponentes a Deus, então tudo que eles querem é fazer tudo ao contrário do que Deus entende, né? A sexualidade, o sexo foi idealizado por Deus para ser uma coisa santa, um ato que glorificasse a Deus, eles distorceram completamente a sexualidade. Inclusive tem demônios que são especialistas na área sexual, a gente vai ver no último vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre alguns demônios especialistas em algumas áreas. Eles são maldosos. Olha o que mostra aqui Mateus 10:1. E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Por quê? Porque eles causam enfermidade e todo mal. Tudo quanto é enfermidade, eles querem expandir o reino de Satanás sobre a terra. E o Senhor Jesus deu autoridade para que a gente pudesse lidar com esses espíritos malignos. Tudo que você entende de maldade na terra tem um dedo de espíritos malignos de Satanás. Corrupção, prostituição, todas as formas de crime, pedofilia, maltrato a pessoas, maltrato a animais, tudo que você idealizar, corrupção, tudo isso daí são males que os demônios se apoderam e usam os seres humanos para cometer seus delitos, suas intenções. Eles querem impedir o propósito de Deus e ampliar o poder de Satanás. É isso que eles estão tentando fazer, usando as pessoas, né, para poder fazer o que eles desejam, para poder ampliar o mal sobre a terra, para que as pessoas fiquem cada vez mais escravizadas, oprimidas e longe de Jesus, não consigam chegar à cruz. Eles também são incentivadores do pecado. Essa imagem é bem interessante. Você está vendo 3 pessoas meia com a venda nos olhos caminhando para um precipício. É mais ou menos essa estratégia que ele usa. Ele, quando quer te derrubar, quer que você caia, quer que você peque, ele não vai te falar o que vai acontecer no abismo, nem que tem um abismo. Ele vai te mostrar um caminho bonito e perfeito, mas é o caminho da perdição, é a porta larga. É por isso que o Senhor Jesus fala, entre pela porta estreita, porque apertado é o caminho. Ou seja, você vai ter dificuldade, você vai ter que aprender, você vai ter que matar a carne, carregar a sua cruz, mas você vai ter a salvação. Já o caminho largo, você pode fazer o que você quiser. Faça o que o seu coração mandar, assina Satanás. Você já ouviu esse ditado? Pois é, já a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós não temos que ouvir o coração porque ele é cheio de corrupção. Por isso que o Senhor diz que a palavra dele, ela esquadrinha o nosso mais íntimo, divide a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso que ele diz que quando você come a palavra, ao paladar, ela é doce, mas quando você engole, ela se torna fel. Por quê? Porque ela vai te esquadrinhar. É como se fosse um espelho que vai te mostrar os teus defeitos, para que você conserte os teus caminhos e você seja salvo. É por isso que às vezes a palavra do Senhor, as pessoas acham que é muito difícil seguir, mas não é difícil. Difícil é pecar, porque além de pecar, você vai receber as consequências do pecado. Olha só, essa história de Adão e Eva, a gente já falou no primeiro vídeo, né? Ele começou a seduzir o homem para o homem cair, se afastar de Deus e pecar, né? Como eles são rebeldes contra a autoridade de Deus, querem levar os outros na mesma condição. A serpente incentivava Adão e Eva a ultrapassar os limites de Deus. Não foi isso que aconteceu? E hoje ele continua fazendo isso para que você ultrapasse os limites da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma lei, gente. Tá aí, ó, ele distorceu. Esse versículo aqui fala, ó. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse: Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto. O que foi que ele falou? Tentou enganar, tentou confundir a cabeça da mulher em relação ao que Deus tinha dito para ela. Ainda, olha, isso é mentira. Se você comer a árvore, o fruto da árvore, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Deus não quer que você seja como ele, né? Então, foi todo um engano. Ele é o pai do engano, o pai da mentira, eles caíram. E aí, por isso que Deus teve que tirar eles do jardim, porque tinha uma árvore da vida. Então, se comesse naquele estado de pecado, o homem não teria mais salvação. Por isso também até a expulsão do jardim foi um ato de amor. Eles também querem prejudicar as pessoas. Satanás e seus demônios são maldosos. Encontrar-te com Jesus. Jesus quer te dar vida, né? O Satanás tem as piores intenções em relação às pessoas. Então ele quer te aprisionar, ele quer te maltratar, ele quer te adoecer. A Bíblia fala assim, ó, João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Olha, os espíritos malignos, eles também podem causar doenças físicas, degenerativas, causam confusões, infernos na família, eles causam os piores tipos de tormento, além de matar as pessoas. Existe espírito especialista de doença, de morte, existe o tranca-rua, existe o espírito de morte também que causa morte. Não só morte física, mas morte emocional também. Este intuito de causar sofrimento e morte se demonstra nas doenças físicas infligidas por ele, como mudez, surdez, aleijamento e morte de pessoas. Vou mostrar aqui 3 versículos da palavra de Deus que provam que os demônios causam enfermidades, doenças e às vezes doenças permanentes. Olha só esse versículo que se encontra em Marcos 9:17, fala assim, ó. Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar, um espírito de murdez. Mateus 12:22. Então levaram-lhe um demoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Olha só, gente, tá vendo? Atos 8:7. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. 30% do ministério de Jesus Cristo foi curando pessoas e expulsando demônios. E muitas pessoas estavam com enfermidades, mas estavam com enfermidades causadas por espíritos malignos. Então, esses 3 versículos demonstram que os demônios podem causar enfermidades crônicas, enfermidades permanentes, como mudez, surdez, paralisia e até morte. Então, Jesus Cristo veio também para liberar as pessoas desses aprisionamentos. Existe uma diferença entre doença e enfermidade. A doença é causada por um problema realmente biológico, físico, mas ainda assim tem dedo do mal. Porque antes não foi idealizado por Deus que o homem sofresse nenhuma forma de decadência, nem através de doença. E as enfermidades são causadas por espíritos malignos. Muitas pessoas que desobedecem a palavra, que se desviam do caminho, que estão cometendo homicídio, filhos rebeldes aos pais, pessoas que abortam, sabe? Mais ou menos, estou dando um exemplo de pessoas que podem ter problemas de espírito de enfermidade, pessoas que não perdoam, que são amarguradas, sabe? Ela é aprisionada por problemas. Por isso que muita gente tem problema de depressão porque cometeram aborto, porque não perdoam, são amarguradas, porque são rebeldes, desonram os pais, cometem aborto. Sabia? Quando você tenta um suicídio, você assina um atestado de fracasso na sua vida. Você sempre vai ter essa sensação de uma pessoa fracassada, porque espíritos de morte começam a perseguir a sua vida. Você fica doente, você fica deprimido. Então, muitas doenças, como a depressão, ela é causada por espíritos malignos. Existem 3 formas de você avaliar a depressão. Rapidamente eu vou te explicar. Existe a depressão que realmente é um problema biológico, é uma disfunção hormonal, que é bem poucas pessoas que têm esse tipo de problema. Se ela tem um diagnóstico, ela pode ser tratar com a reposição hormonal. Existem pessoas que sofreram uma grande perda, uma morte de um ente querido, perderam o emprego, sofreram uma ação de divórcio. Isso pode causar uma depressão, a gente chama de depressão reativa. Ela está reagindo a um momento de dor. Mas se você já fez diagnóstico e você não descobriu que tem disfunção hormonal, você não teve nenhuma perda considerável na sua vida e você tem depressão, com certeza o 3º estágio é relacionado a um aprisionamento espiritual. Por conta de vários problemas que você talvez vivenciou na sua vida, problemas familiares, rejeições, formas de abuso. Quando eu falo abuso, abuso verbal, abuso sexual,
várias formas de abuso, né? Você vem sofrendo, a sua alma está meio que esfolada, a gente chama esfolamento emocional, a pessoa se torna melindrosa, tudo ela se machuca, ela não consegue conviver, se relacionar, porque tudo que as pessoas falam, ela se torna melindrosa. Então, essa pessoa, ela está caminhando para um complexo de depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio. Então, para uma pessoa tentar se suicidar, gente, não é à toa. Além de tudo que ela sofreu na vida, que está sendo acumulado, existe também esse problema demoníaco, que esses espíritos malignos perturbam. Às vezes vindo da linhagem, às vezes porque ela mesma abriu legalidade com esses pecados, com essas práticas. Pessoas que vêm de vários relacionamentos quebrados, se relaciona com um não dá certo, se relaciona com o outro não dá certo, ela fica desesperançosa, ela fica apática, ela quer desistir da vida. Tudo isso são aprisionamentos espirituais. Esses demônios também se opõem à obra de Deus. Muitas vezes, atrás de circunstâncias que dificultam a obra de Deus, existe uma atividade demoníaca. Em Efésios 6:12 fala assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, muitas pessoas estão aqui, ó, como esse desenho, fofocando na igreja, criando confusão, tendo inveja, competição, dividindo o corpo de Cristo. Ah, eu gosto desse pastor, não gosto, eu gosto daquele outro, eu não gosto desse, eu gosto daquele outro. Ou seja, causando intriga, atrapalhando a obra de Deus. Então, ele também atrapalha, os demônios atrapalham e usa pessoas para tirar as outras do caminho. Tem gente que não entra no reino de Deus e nem deixa o outro entrar. O Senhor Jesus fala para essas pessoas que é muito melhor ela pegar uma pedra, amarrar no seu pescoço e se atirar no mar, que vai ter muito mais vantagem para a alma dela do que no dia do julgamento. Então, assim, às vezes o novo convertido entra, todo empolgado na igreja, tá todo deslumbrado, tá achando aquilo muito lindo e de repente vem um velho, né, desanimado, que só sabe ver defeitos e começa a falar mal de todo mundo, mostrar os problemas da igreja, falar mal da liderança, falar que esse departamento é assim, aquele outro é assado, e o novo convertido acaba desanimando e saindo. Essa pessoa vai ter que responder por isso, porque ela está atrapalhando a obra de Deus, não entra nem deixa os outros entrar. Então, nós temos que avaliar o que a gente está fazendo com a nossa boca, se nós estamos dando lugar para o diabo trabalhar através de nossas vidas, nossas ações, se nós estamos sendo um contribuinte do reino das trevas ao invés de contribuinte do reino de Deus. Então o Senhor, ele vai julgar cada um segundo suas obras. Então, muito atenção no que você fala, no que você faz dentro da obra de Deus, porque você pode estar sendo um objeto do diabo. Espírito de Jezabel, um espírito chamado Beuzebu trabalha na divisão, trabalha na competição de irmãos, de pastores, trabalha na autoafirmação, no orgulho, para fazer essas pessoas serem pessoas fracas. Porque a igreja desfragmentada, o poder das trevas se une para avançar. E a igreja desunida, a gente fica para trás em relação à expansão do reino de Deus. Então nós precisamos mudar de conduta, né? Olha só, eles procuram intervir em viagens missionárias, cegar pessoas para o evangelho. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso muitas pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro evangelho. Porque às vezes nós que estamos dentro do reino, comissionados como servos e discípulos de Cristo, estamos muitas vezes fazendo coisas que não deveríamos e fazendo com que essas pessoas não cheguem, fechando a porta do reino de Deus para as pessoas. É com teu exemplo que você vai dizer quem é você. Você sabia que muita gente nunca vai ler a Bíblia e você vai ser a única Bíblia que ela vai ler? Então você está refletindo a imagem do seu Deus? Você está refletindo que realmente é um discípulo de Jesus? Então, cuidado com o teu comportamento, cuidado com as suas ações, que você seja discípulo de Jesus. E Satanás tem um trabalho especial para cegar o entendimento. É através do entretenimento, através das opções que ele dá para a pessoa no mundo, através da prostituição, através da ganância de poder, o corre-corre do dia a dia, que as pessoas estão correndo para ter um carro, para ter uma casa, para ter alguma coisa. Tudo isso tira a pessoa da presença de Deus. A pessoa não consegue ter um tempo para ler a Bíblia, não consegue ter um tempo para orar, não consegue ter um tempo de qualidade com Deus. Por quê? Porque ela está lutando para sobreviver. Então ele vai colocar muitas coisas para cegar, e tudo isso é uma cegueira espiritual. Além dos sofismas, além das religiões, além das filosofias, né, das histórias
que se você aprende, do ateísmo e de tantas outras seitas, da idolatria, que é uma cegueira. Tudo isso impede a pessoa de ver Jesus Cristo como Salvador, de chegar à presença de Deus. Fora o que você pode curtir na vida, baladas, festas, bebedeiras, drogas, sexo sem compromisso, e tudo isso parece muito bom, mas é a porta larga que o Senhor está falando. Esse caminho vai te conduzir à perdição. O Senhor está chamando você para que você venha se limpar desse pecado, para que você tenha salvação. E por isso que Satanás tenta trabalhar dessa forma, induz ao engano. Satanás é o pai da mentira. Olha só o que o Senhor fala em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus aqui é bem rígido. João está traduzindo o que Jesus falou, que ele fala que as pessoas que não querem realizar e não querem obedecer os princípios e não querem se apegar à verdade de Deus, se tornam filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso, é engano, ele é pai da mentira. Desde o início ele é homicida. Ele só quer destruir, matar, destruir a tua vida. Então o Senhor está chamando um chamado à obediência, um chamado à sua presença, um chamado realmente a você usufruir coisas celestiais verdadeiras, não enganosas. E o Senhor quer trazer esse espírito de discernimento desse espírito de engano. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Aqui surgem seitas, surgem filosofias, surgem distorções da palavra, pessoas tentando fazer uma adaptação da palavra ao seu próprio desejo. A palavra de Deus é cláusula pétrea. Você sabe o que é uma cláusula pétrea? Não muda. As coisas que Deus fala não mudam. E ele diz que ai daquele que acrescentar um tio nessa palavra, ou tirar. Ele diz que a palavra dele vai durar para sempre, passará céus e terra e ela não muda. Então não pode flexibilizar a palavra. É do jeito que você lê nas escrituras, é do jeito que Deus está falando que tem que ser. Não adianta você tentar fazer o que a palavra se adeque aos teus costumes. A palavra de Deus, as escrituras não estão acima da... A tua cultura não está acima da escritura, a escritura que está acima. É você que tem que se adaptar, é você que tem que fazer o esforço para obedecer a palavra e caminhar retamente no caminho da salvação. Você tem que voltar se você está desviado, você tem que voltar para Jesus, porque esse é o seu único caminho, não tem outro caminho. Então o diabo vai fazer isso, que as pessoas vão abandonar a fé, por tudo as pessoas saem. As pessoas não conseguem criar raiz na casa de Deus. Qualquer probleminha quer sair, ficam mudando de igreja em igreja, procurando doutrinas corretas. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é verdadeira. Eu vou para aquela outra porque aquela outra que presta. Esse louvor aqui não é bom. Esse pessoal aqui é chato. Esse pastor aqui é ladrão. Ou seja, estão procurando perfeição em homens. Não existe perfeição em homens. Você não vai encontrar um lugar perfeito. Perfeito só tem um, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Você tem que olhar para Jesus Cristo. Ele não falhou. Ele foi sem pecado. É a palavra dele, não tem nada a ver com denominação, meu irmão. Você precisa congregar porque no meio dos irmãos que o Espírito e os dons vão fluir. Você precisa se recarregar as tuas forças. Você precisa se alimentar, mas é Jesus que você tem que olhar. A tua fonte é Jesus. Aqui, ó, esse exemplo, só desse versículo aqui, ó, 1 Timóteo 4, 1-3, vai falar que são doutrinas que são antibíblicas. Só estou falando aqui do casamento e de alimentos, por exemplo. Tais ensinamentos têm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Isso aqui é só um exemplo de distorções da palavra. Pessoas que proíbem o casamento como celibato. Algumas religiões proíbem o casamento. A Igreja Católica é a favor do celibato. Isso não é doutrina bíblica. Outros proíbem alimentos, não pode comer aquilo, não pode comer isso, não pode comer carne de porco, não pode comer isso. É cheio de paradigmas. E o Senhor diz assim, ora, purifica e santifica o alimento, está abençoado, meu irmão. Relaxa. A palavra de Deus é livre. Se o Filho vos libertou, você tem que ser livre.
não receber cargas. E tem igrejas que trabalham fortemente nos usos e costumes. Ah, não pode usar calça, não pode aparar as pontas do cabelo, não pode usar um brinco, não pode. E não pode isso, não pode aquilo. As mulheres não podem pregar. Mulher não prega, só homem que prega. É um machismo sem fim, é uma coisa que não tem nada a ver. Pega um contexto específico que Paulo falou para uma determinada época, para uma determinada igreja, para um determinado problema e faz disso uma doutrina e monta uma religião. E as pessoas têm que viver daquela forma, porque se não viver daquela forma, está pecando, vai para o inferno. Gente, fariseísmo. Os fariseus eram assim, eles colocavam cargas pesadas sobre as pessoas e eles mesmos não conseguiam cumprir. Porque o essencial não faz, que é parar de falar do irmão, é parar de se prostituir, tá se prostituindo ocultamente, tá fazendo o que não deve, tá defamando o irmão, que isso é pecado. E esse é um pecado que Deus não odeia, ele abomina a língua má contra o próximo. Se não está na minha igreja, está no inferno, porque só a minha que vai se salvar. Isso é divisão, isso daí Deus abomina. Não porque você está com o teu cabelo aparado ou porque você está com a calça. O que o Senhor falou para os fariseus? Vocês são hipócritas. Vocês só querem santificar o exterior, mas o interior é cheio de podridão. E muitas vezes nós estamos nos apegando a usos e costumes e deixando a essência, a caridade, o amor, né, jogado no canto. A nossa mudança de comportamento, de mente, a matar a carne. Isso tudo é estratégia do diabo. Não estou falando que você tem que andar de forma indecente na igreja. Não estou isso que eu estou falando. Que você tem que ir igual uma árvore de Natal para a igreja. Você tem que ter decência. Você tem que saber como você se veste, você fala, você se comporta dentro da casa de Deus. Mas também não posso colocar um fardo nas suas costas que não é bíblico, que é um contexto específico. Pessoas pegam um versículo, tira do contexto para fazer um pretexto para suas doutrinas erradas. É isso que o Senhor está falando, são mentirosos, hipócritas, falsos mestres, e aprisionam as pessoas, colocando fardos que as pessoas não conseguem carregar e fechando o reino de Deus para as pessoas. Tá bom? Isso tudo é obra do diabo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar esse pensamento também, que é um versículo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso não é nem um pensamento, isso é um mandamento. Resiste, não dê lugar para o diabo. Você pode com Cristo mudar a sua situação, tirar esses demoniarados da tua vida, da tua família, lutar fortemente pela tua salvação. A Bíblia diz: aquele que é santo, irmão, santifique-se mais. Se você está no caminho, endireite ainda mais o seu caminho. Procure ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Não dê lugar para o diabo, não deixe Satanás usar sua boca para destruir pessoas. Trabalhe na fé, na dimensão da graça, seja uma pessoa piedosa, que realmente cumpre o que a palavra diz, não seja só ouvinte, seja praticante das escrituras sagradas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Coloca um joinha para impulsionar o vídeo, meu irmão. Outras pessoas precisam ouvir. E quando você coloca o que você gostou, dá um joinha, um like, você impulsiona o vídeo. Não fique só com você isso. Fala do ministério, fala do nosso trabalho, seja um contribuinte do ministério. Ore por nós para que essa mensagem ela ganhe pessoas. A libertação é essencial hoje. É uma ferramenta que Deus deu para que a gente utilize para tirar as pessoas das trevas. E a libertação faz parte do ID. Faz parte, é um ministério comissionado, um ministério muito poderoso. Você precisa entender o que é libertação. Não se limita só à expulsão de demônios. É muito mais intenso que isso. Você vai assistindo nossos vídeos, você vai começar a entender. Entra nos nossos grupos internos. Solicita a tua entrada. É só mandar uma mensagem aqui no YouTube que a gente manda o link para você entrar. Não fique longe do mover de Deus, tá bom? Compartilhe. Seja um entendedor do Ministério Abnegar. Amém? Contribui com as suas orações também. Nós precisamos das suas orações. Deus abençoe sua vida, tá bom? Que essa mensagem tenha edificado grandemente a sua vida. Eu quero que o Senhor te abençoe grandemente, tá bom? Pai seja convosco. Um abraço a todos.